Nesta aula eu vou trazer para vocês conteúdo de forma gratuita, o que normalmente você pagaria muito caro dentro de cursos, ou com certeza você já pagou muito em cursos que nem ao menos ensinam o que eu vou te trazer hoje aqui de forma gratuita. Então se você quiser aprender de uma vez por toda como que você pode faturar toda semana com suporte e resistência, já fica até o final desse vídeo. E já se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho de notificação porque conteúdo de ouro vai ter todo dia. E pode ter certeza que conteúdos que você normalmente pagaria, eu vou trazer para você de forma gratuita, porque o meu intuito é trazer para vocês conteúdos de ouro para você se tornar consistente ainda esse ano de 2025. E além de você me seguir aqui no YouTube, você pode me seguir também no Instagram, onde eu tô deixando para você aqui o nome oficial do meu Instagram. Toma cuidado com os golpes, então entra e procura o único perfil verificado para você me seguir, porque por lá também eu ensino todos os dias com conteúdos de ouro de forma gratuita. E lembrando que todas as estratégias que eu vou trazer a partir desse vídeo são estratégias que foram testadas e validadas na corretora Avalon. Se você ainda não tem conta na corretora Avalon, já cria sua conta, o link está nas descrições. As estratégias funcionam para qualquer corretora, mas eu não te garanto que vai ter assertividade acima de 80 a 90% como eu estou tendo nessa corretora. Então se você não tem conta, já cria sua conta, que além disso você vai ganhar 10 mil dólares de dinheiro fictício para você treinar e praticar antes de você operar com conta real. Então sem mais delongas, vamos para a aula. Fala família, já estamos aqui com o nosso gráfico aberto e a coisa mais importante é você não ficar afobado. Se o seu operacional definido ou o seu operacional favorito, onde você tem mais afinidade, que você tem mais facilidade de operar, é suporte e resistência, que no caso a nossa aula de hoje vai ser sobre suporte e resistência, você vai buscar somente ativos, somente moedas que está demonstrando suporte e resistência, só ativos que está em zona de consolidação. Então vou explicar para vocês o que seria essa zona de consolidação. Vamos lá. A zona de consolidação, ele seria basicamente assim. Os nossos gráficos, ele tem três direções. Ele pode ir para a direção para baixo, ou ele pode ir para cima, ou ele pode lateralizar. Fechou? São essas três direções somente. Como que ele vai fazer a queda? Ele vai fazer topos e fundos descendentes aqui, ó. Um topo, esse topo descendente ao anterior, esse topo descendente ao anterior. Um fundo, outro fundo descendente ao anterior e o fundo descendente ao anterior, certo? Tendência de alta é a mesma coisa. Topo, um fundo. Esse fundo está fundo ascendente a esse, um fundo mais alto. Próximo topo, o topo mais alto que esse. Aí ele faz outro fundo. Aí depois ele faz um outro topo. Assim a gente identifica uma tendência de alta. Mas para quem opera suporte e resistência, ele não pode ser nenhum dessas duas tendências. Não pode ser nenhuma dessas. Ele tem que ser uma tendência de lateralização. O que é lateralização? Quando a gente tem zonas de simetria. Tá? Simetria. É difícil escrever assim com o mouse, minha letra vai estar horrível, mas só para vocês entenderem. Simetria. O que é simetria? Pontos em comum. Pontos em comum aqui, ó. A gente consegue ver pontos em comum na mesma altura aqui, ó. Se a gente traçar uma linha de suporte e uma linha de resistência, eles estão na mesma altura. Como que a gente consolida e como que a gente, como posso falar? Como que a gente valida que aquela moeda está numa zona de consolidação? Quando você identifica pelo menos dois toques em simetria na zona de suporte e dois toques na zona de resistência. Isso, se forem falar de vela, seria basicamente assim. Seria uma tendência de alta, aí depois ele começa a ter a tendência de queda, certo? Aí começa a ter uma tendência de alta, aí ele depois começa a ter uma tendência de queda. A gente consegue ver agora esse ponto com esse ponto em comum, esse ponto com esse em comum. A gente pega uma linha horizontal, traça uma linha de suporte e a gente traçaria uma zona de resistência. E assim que ele for tocar na minha linha, aqui, você entraria na hora aqui, ó, pum, vendido. Entrou vendido, ele vai se movimentar durante 1 minuto e aí ele vai acabar te dando uma vitória, fazendo assim, ó, um pavio. Beleza? Então a gente vai buscar isso no gráfico. Vamos ver isso aqui no gráfico? Já estamos aberto aqui com Euro USD. O que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver aqui, ó, topo, esse topo. Aí a gente consegue ver esse fundo. A gente vê esse topo. Então vamos traçar aqui, ó, uma linha aqui, ó. Inclusive eu vou deixar um pouquinho mais grossa aqui para identificar melhor. Vamos deixar aqui no 3. Ó, a gente consegue ver esse topo. A gente consegue ver esse fundo. A gente vê esse topo. A gente vê esse fundo.
Opa, a gente tem aqui, ó, toque, toque. O topo mais baixo que o anterior e o fundo mais baixo que o anterior. Então aqui tá numa tendência de baixa, certo? Mas vamos ver aqui, ó, na micro tendência. Aqui a gente está falando de macro tendência. E aqui que a gente opera em gráficos de 1 minuto, a gente opera em micro tendência. Se você não sabe sobre macro tendência e micro tendência, eu tenho uma aula explicando do zero ali o que é e como você deve identificar macro tendência e micro tendência. Vou deixar aqui no card para vocês assistirem depois, beleza? E aí aqui na micro tendência, o que está acontecendo? A gente teve aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo. A gente teve aqui, ó, uma zona de LTB, linha de tendência de baixa, mas de repente a gente teve esse topo com esse fundo, esse topo. Este fundo não foi abaixo desse daqui, ele tá na mesma altura. Opa, já tem uma zona de simetria aqui, ó, uma zona de lateralização. Opa, outro toque aqui, ó, em simetria. Opa, será que tá numa zona de lateralização? É isso que vocês vão identificar. A gente já consolidou aqui uma zona de suporte e resistência, tá? Aqui já fez o terceiro toque. Olha só, você teria entrado aqui, comprado e teria lucrado aqui, ó. Primeiro toque, segundo toque e o terceiro toque, lucro no bolso. Assim que a gente lucra no mercado. Mas depois desse toque, ele fez isso aqui, esse topo abaixo desse topo. E aí ele acabou rompendo a nossa linha aqui, ó. Certo? Então a gente tem um novo topo em simetria. A gente tem esse topo com esse topo com esse topo em simetria. Aqui, ó, nos tempos atuais. Então a gente pega aqui uma linha horizontal, a gente traça uma linha de resistência e eu posso duplicar para ver se eu encontro uma linha de suporte aqui, ó. Esse é o suporte que a gente encontrou. A gente tem aqui mais um toque. Olha só, a gente tem um toque e a gente tem outro toque aqui, ó. Assim a gente aguarda se tem uma oportunidade. Por enquanto, a gente não tem oportunidade porque ele só deu um toque na zona de suporte, beleza? Então vamos buscar mais ativos, ó. Sempre que você for operar, você sempre vai buscar abrir pelo menos 3 moedas, tá? 3 moedas. Eu não sugiro mais do que 3 moedas, senão você acaba ficando muito confuso, tá? Porque é muita coisa para pensar, principalmente para quem é iniciante. Olha só, já tô vendo uma oportunidade aqui de marcação de suporte e resistência aqui, ó. Nas zonas atuais aqui, a gente consegue ver, ó, vou mostrar para vocês. Olha que interessante aqui, ó. A gente teve aqui, ó, a gente tem aqui essa zona de suporte, a gente tem essa zona de resistência, ó. Toque em simetria com isso aqui, ó. Toque em simetria com esses aqui, ó. Então a gente vê que está lateralizado. Você consegue identificar que está lateralizado? Porém, uma hora ele vai romper essa zona de resistência. E acabou fazendo aqui, ó, pum, tendência de alta, ó. Fundo, um fundo ascendente. Aqui um topo ascendente a esse. Então ele fez esse padrãozinho de N, essa letra N aqui, ó, um pivô de alta que a gente fala. Aqui a gente tem esse ó, fundo, fundo ascendente, topo, topo ascendente. Então por isso ele acabou rompendo a nossa linha de resistência, por causa dessa força. Agora, o que a gente consegue identificar? Depois desse rompimento, a gente teve aqui um toque, depois ele deu outro toque. Ele deu outro toque aqui, deu outro toque aqui. Agora deu outro toque aqui e vamos ver se ele consegue buscar aqui. Assim que a gente encontra suporte e resistência. É muito fácil de você identificar. Com essa aula, vai ser impossível você não identificar zonas de suporte e resistência, tá? Opa, eu dupliquei aqui dois ativos iguais. Vamos abrir aqui o Euro AUD USD. Vamos ver se a gente encontra uma oportunidade. A gente vai sair com uma oportunidade. Olha só, já estava marcado aqui uma zona de resistência e uma zona de suporte. Eu acho que já foi de outra operação passada. A gente vai sair com uma operação aqui, né, entrando em retração, beleza, família? Você que está com operação de suporte e resistência marcado, a gente vai entrar em zonas de suporte e resistência. Você vai ter que entrar na retração, tá? Você que definiu esse operacional de suporte e resistência, somente retração ou reversão, tá? Nunca opere pullback ou throwback se você não definiu isso para você. A gente tem que ter paciência, familiar. O que a gente mais tem que ter é paciência nesse mercado, porque nem sempre vai aparecer uma oportunidade dentro do seu operacional, beleza? Então eu vou aqui buscar uma oportunidade e assim que a gente encontrar, eu vou passar para vocês. Ó, família, tá bem difícil de encontrar uma oportunidade, mas eu acho que encontrei essa oportunidade aqui, ó, família. Eu vou entrar comprado aqui, ó. Pera aí. Deixa ele só cair um pouquinho aqui, ó. Entrei.
Essa oportunidade aqui tá muito top de zona de suporte e resistência, olha só. Uma coisa muito interessante, você tem que entender primeiro a macro tendência e micro tendência, como eu falei pra vocês, que já expliquei pra vocês no vídeo anterior que eu postei aqui no YouTube. Olha só, a gente teve aqui, ó, zona máxima, né, de macro tendência lateralizada, né? Essa aqui é a macro tendência. E na micro tendência, a gente consegue ver aqui topos e fundos ascendentes, a gente consegue ver aqui tendência de alta, topos e fundos maiores que o outro. Porém, a partir desse topo, a gente conseguiu encontrar um fundo, um topo, e a gente conseguiu encontrar outro fundo aqui, ó, em simetria. A gente conseguiu traçar aqui uma zona de suporte aqui, ó, toque, toque. Agora a gente tem outro toque aqui e aqui toque. Então eu entrei comprado aqui, ó. Entrei comprado para a próxima vela aqui e lucro no bolso, família. Lucro no bolso aqui, ó. Zona de suporte e resistência. É muito fácil de você aplicar a partir do momento que você identifica uma zona forte de suporte e resistência. Então é só você saber marcar certinho, olha só como respeitou até nos toques anteriores aqui, ó. Quando você encontra que ele bate, retrai, depois ele rompe, faz um pullback de alta, confirma que esta linha é forte. Quando ele faz o pullback de alta, ele deixa esse toque como se fosse um suporte forte. Ele deixa um topo e aí ele busca e a gente entra comprado e é lucro no bolso. Acabei de lucrar aqui na frente de vocês R$ 700 somente aplicando a estratégia do suporte e resistência. Beleza, família? Vamos ver se a gente encontra uma outra oportunidade para a gente finalizar aqui com chave de ouro. Ó, família, vou entrar aqui, ó, vendido, tá interessante aqui, eu vou entrar somente com uma taxa aqui, tá muito interessante aqui. Por mais que ele tenha feito essa vela de força, ele não vai romper, porque a gente tem aqui, ó, um operacional que eu ensino para os meus mentorados aqui, ó. Essa zona de falso rompimento depois de um toque em simetria. Isso aqui, ó, como vocês conseguem ver aqui, fez esse topo, fez um fundo. Fez topo aqui em simetria e um fundo em simetria. A gente tem aqui zona de lateralização e a gente já viu a confirmação de suporte e resistência. Após isso ele achou que ia romper, mas não rompeu e acabou subindo, batendo diretamente aqui na nossa zona de resistência. E olha só, família, em 5 segundos a gente vai ter aqui mais um lucro no bolso ao vivaço aqui nesta aula de suporte e resistência. E lucro no bolso, mais R$ 353 no bolso. E é isso, família. Vocês viram que é muito fácil de operar suporte e resistência. É só encontrar zonas de simetria. Mas mesmo assim, se você não entendeu como que opera suporte e resistência, já coloca aqui nos comentários para que eu possa entrar em contato com você, para que eu possa te ajudar também de forma individual. E lembrando novamente para você se inscrever no canal, porque além dessa aula, vou trazer milhares de outras aulas que vai te trazer muito conhecimento e mais consistência dentro do mercado. E bora virar a chave.